Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Terapia de Escritor. Isso mesmo, pessoal, Terapia de Escritor nasceu aqui, esse programa maravilhoso. Eu irei entrevistar escritores independentes, escritores que estão aí nascendo ainda na sua carreira, escritores que estão querendo divulgar seu trabalho. Eu irei entrevistar vocês aqui de uma forma divertida e uma forma de terapia, né? Porque o nome do programa já diz tudo, né? Uma terapia. Quero que vocês se sintam à vontade aqui, que esse ambiente é da gente, então podemos falar de tudo que a gente quiser na área de escritor. Então é o nosso momento e o nosso local de fala. E hoje aqui eu irei comandar esse programa, abrir com chave de ouro aqui. Vai ser um escritor maravilhoso que eu já vou falar já para vocês, mas antes eu quero dar uns recadinhos para vocês. E se você quer patrocinar aqui o nosso podcast, nosso programa aqui, é só entrar em contato aqui pelo henriquepimentasdeandrade@gmail.com, que você poderá entrar em contato com a gente aqui para fechar parcerias e para ajudar o podcast a crescer cada vez mais. Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, irei chamar o nosso convidado. E o escritor que vai chegar aí para conversar e bater um papo com a gente é o Lizéder Batista. Seja muito bem-vindo aqui ao Terapia de Escritor. Muito obrigado por acertar o convite. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço o convite. É muito bom estar aqui, ainda mais nesse primeiro episódio do podcast Terapia de Escritor. Sim, iniciando ainda um podcast só para gente que é escritor e poder falar o que a gente quer, poder demonstrar o que a gente sente, porque é algo que está faltando, né? É um programa que está faltando aí, um podcast que a gente precisa comentar sobre também, da nossa vida de escritor, como que é. Muita gente não conhece como que é os bastidores de verdade, e aqui a gente vai conhecer um pouco mais do escritor, como que vai ser, como que é o processo da escrita, como que é o processo de tudo para tudo acontecer, porque o livro não chega tão fácil na mão de todo mundo, né? Então, hoje vamos iniciar aí essa conversa com esse autor maravilhoso aqui e vamos começar aí com a primeira perguntinha. Quanto que te motivou, como você se motivou a ser escritor? Porque, assim, todo mundo teve um momento na vida que, opa, eu quero escrever. Qual foi esse momento que você percebeu que, opa, quero escrever? Então, esse momento foi mais ou menos no começo da adolescência, quando eu tinha 13 anos, que eu percebi que eu tinha alguma facilidade na escrita. Então, eu comecei a escrever cada vez mais e eu aumentei o meu volume de escrita depois dos 16 anos. Aí foi Ai, que aí que eu maravilha. realmente comecei a escrever. E quais eram os estilos que você mais gostava de escrever? Então, tudo começou com algumas influências assim do romantismo da primeira geração, da segunda geração também, que eu vi lá nas aulas de literatura. Aí depois teve também o modernismo, que me influenciou bastante. E foi isso, basicamente, no começo. Ai, que maravilha. E você já começou bem, né? Você já começou numa parte legal, né, da escrita. E é bom que você se aprofundou cada vez mais. Você está escrevendo ultimamente? Como que está aí? Tem algum livro para vir aí? Como que está? Então, tem um livro aí que está vindo, que é o Psico Guernica, que está em pré-venda ainda, mas aí ele vai ser lançado na Amazon no começo do mês de junho, por R$ 1,99 o e-book. Olha só, pessoal, 1,99. Olha só, que maravilha. Então, pessoal, ó, vai sair logo em breve aí, então fiquem de olho nas redes sociais dele também, porque vai ser maravilhoso aí acompanhar, ler bonitinho, que vocês vão adorar o livro dele. Agora a pergunta que não quer calar aqui. Você é do time que escreve com calma ou escreve desesperado? Porque eu falo por mim, pela minha experiência. Eu sou uma pessoa muito ansiosa quando vai escrever. Eu fico tipo, puta que pariu, e agora? O que que eu vou... eu tenho que escrever esse livro, tenho que entregar até quando? Eu tenho que entregar até tal data, isso, aquilo. Eu coloco sempre um parâmetro. Você é como? Você é um escritor mais tranquilo? Como que rola, sabe? No processo da escrita? Então, a minha escrita é mais tranquila. Eu anoto com pressa, mas eu escrevo tranquilamente. Porque eu acho que é preciso ter um processamento daquilo que eu quero escrever. Eu tenho que pensar como, por quê, juntar as ideias, entender o que está acontecendo na minha cabeça e depois escrever.
Ai, maravilha. E assim, é porque não pode seguir meu exemplo, porque eu tenho essa mania de fazer isso, de fazer um monte de coisa ali, mesmo tempo tem que ter um padrão, tem que, tipo, tem que entregar até novembro, vou ter que entregar, já começo a escrever tudo. Mas que bom que você já tem aquela questão do pé no chão, é maravilhoso. Nossa, é muito bom mesmo. Ah, e aquela questão de você já teve uma ideia muito incrível que você tentou escrever, mas não conseguiu? Você já se sentiu assim, tipo, meu, parei, estagnei? Já aconteceu em algum momento? Já. Principalmente quando eu tento explorar algum assunto ou algum tema que eu não tenho costume. Aí eu acabo travando e não vai. Ai, meu Deus, eu entendo bem. Porque a gente que é autor, a gente entende muito bem, porque chega um momento que a gente começa a escrever, dá aquela parada, né? Que a gente fica, e agora? O que que a gente vai fazer? Como que a gente vai, né, progredir ali na história? É foda, realmente é muito difícil. Agora eu quero saber um pouquinho mais desse livro, o Psicogérnica, tá certo? Falei É certo? Psicoguernica. Psicogérnica. Então me conta, como surgiu a ideia desse nome? Ah, muito loucura. Tipo assim, eu olhei para o quadro, né, do Guernica, que é um quadro espanhol muito conhecido, que eu já tinha visto lá nos meus livros de artes, nos livros de história. Aí eu pesquisei um pouco sobre o contexto, né, que era um contexto muito caótico que produziram esse quadro, e eu acabei criando um desenho inspirado nesse quadro, Guernica. Ai, que Aí maravilha. E, pensando um pouco mais, pode falar. não, perdão. É Ah, que eu olhei para baixo. aí pensando um pouco mais, eu fui conectando o contexto em que pintaram esse quadro, o contexto atual, e eu acabei pensando em colocar a parte do psico Guernica, porque psico, ela hoje em dia é uma palavra que remete à mente, mas antes ela remetia à alma, né? Não tinha essa distinção entre mente, alma e coração. Nossa, é um nome bem profundo, eu gostei, porque é um nome diferenciado. Realmente é um nome diferenciado, porque quando eu mesmo vi, eu falei, caramba, é difícil de eu pronunciar mesmo. Mas eu gostei, porque é um nome único, porque você é maravilhoso por conta disso. Uh, qual é a essência dessa história? Me conta mais um pouquinho dessa história desse livro. Então, ele tem algumas inspirações assim da década de 1970, que foi uma década muito caótica também, muitas transformações. Então, Psycho Guernica acaba sendo a reverberação dos anos 70 agora nos novos anos 20. Também é uma época muito conturbada. Duas épocas ali que realmente. Aí tem uma certa inspiração em algumas capas assim de discos de rock de 1970. Esse livro Psycho Guernica. Ai, que maravilha. Pessoal, vou deixar aqui a fotinha aqui, tá, para vocês, da capa, pra vocês dão uma olhadinha, como é perfeitinho, tá? Quando você escreve, quando você escreveu esse livro, teve alguma vivência pessoal? Porque nós que somos escritores, a gente sempre coloca uma vivência da gente ali em algum livro, ou escondido, mais ou menos. Teve isso ou não teve? Teve, porque foi um livro escrito assim durante um momento de transformação, buscando a transformação também, a crítica dos outros e a autocrítica também. Sim, maravilha. E a autocrítica, né, principalmente, né? É, muita autocrítica. Eu não sei, se teve uma parte mais difícil de escrever. Houve uma parte mais difícil de escrever, porque é um livro bem profundo. Teve uma parte assim que você falou, poxa, eu parei nisso aqui, não consigo sair disso. Teve? Teve uma parte assim que teve uma ligação de inteligência artificial, da sociedade em transformação e mitologia judaico-cristã. Quem não sabe, mitologia não é exatamente uma mentira, mas corpo de conhecimento de um povo, né? Nesse contexto que eu estou usando a palavra. E você mudou a história ali ao longo do processo, porque assim, a gente muda bastante a história. Você apagou muito, tipo, eu escrevi tal parte, eu não gostei dessa. Apaguei. Você teve essa questão de apagar muito? Opa, não gostei dessa parte. Vou excluir porque eu acho que não ficou bom. Sim, quando eu escrevi, eu
apagava e mudava muito, inclusive mudava a ordem das coisas no texto. Sim, acontece muito, muito mesmo. Eu costumo até, quando eu falo converso com as pessoas, outros escritores também, que quando eu vou escrever, eu leio 2, 3 vezes, eu fico, não gostei disso, vou apagar. Então, eu acho que fica terrível. Realmente, o processo da escrita acaba sendo assim, né? É uma parte até que acaba sendo chatinha, né? Porque a gente fica olhando, caramba, poderia ser melhor, mas realmente acontece muito. E uma pergunta que eu tenho uma dúvida também, o que você gostaria que o leitor sinta quando lê o seu livro? Eu quero que o leitor sinta que ele não precisa levar tudo a sério e que não precisa concordar com tudo que está escrito no livro. Que ele pode pegar uma parte e entender aquilo separado do resto, ou que ele pode pegar o todo e interpretar de um jeito que ele achar que fica melhor. Sim, tem a própria interpretação, né? Que eu acho importante, né? Cada um usar uma base ali, interpretar de uma forma, acho que isso é muito bom mesmo. E agora vamos entrar mais um pouquinho aqui nessa questão de mais algumas perguntinhas. Como que você lidar com as críticas? Porque cada escritor tem essa questão de lidar com as críticas. Eu costumo levar, eu fico meio bravo em alguns momentos. Como que você reage quando alguém fala mal dos seus livros? Ou se tem alguém que fala, não gostei tal coisa, como que você reage? Cada pessoa reage de uma forma, eu quero saber de você. Como que é a sua reação quando tem os famosos haters, né? Então, basicamente, como eu não sou muito conhecido, eu praticamente não tenho haters, mas Ai, que maravilha. o jeito que eu lido com as críticas depende muito do tipo de crítica e como ela é feita. Porque, tipo assim, às vezes eu vejo, a escrita desse texto não ficou bem feito. Ok, pode ser que eu mude e melhore o texto. Mas aí quando vira uma coisa muito pessoal, aí já não fica muito bom, porque tipo, se a pessoa não acrescenta nada, não fala que pode melhorar, só fala que tá ruim e é uma coisa subjetiva dela, tipo assim, o que eu vou Sim. fazer com isso? Mas teve algum momento, teve alguém específico ou nunca houve? Ou sempre ficou mais tranquilo referente a isso? Tiveram algumas pessoas específicas, mas eu acho que isso reflete mais a mentalidade delas do que o meu trabalho, sinceramente. Com certeza, você falou tudo. Porque hoje em dia o que a gente vê mesmo é pessoas querendo massacrar os outros, né? Então, o que a gente vê bastante, inclusive vejo até alguns comentários em alguns livros, avaliações de livros de escritores mesmo, eu fico, meu Deus do céu, a pessoa teve coragem de falar isso. Esses dias atrás, inclusive, tava vendo até de um escritor, não posso falar o nome, tá? Aí tinha uns comentários que eu fiquei misericórdia lá pela Amazon, a avaliação do livro, eu falei, meu Deus, o escritor é tão ruim assim, ou a pessoa que não, sei lá, não se conectou com a história, aí o pessoal começou já lá nas avaliações meter o pau na pessoa. Eu fiquei, meu Deus, no escritor, sabe? Eu fiquei, gente. Por isso que eu pergunto sobre essa questão do hater, porque há muitos haters ultimamente, e no nosso meio literário, aqui no nosso meio de escritor, existe muito também. Porque as pessoas julgam muito o nosso trabalho, né? Porque sempre esperam que a gente seja, nossa, o melhor escritor do mundo, que entregue tudo mais, mesmo se entregando tudo, não é o suficiente, né? Exatamente, porque quando uma pessoa fala que escreve, os outros já começam a esperar muito de quem escreve. Tem até um trecho de uma entrevista de Clarice Lispector que ela fala que não gostava muito de se identificar como escritora porque as pessoas já começavam a julgar de um jeito diferente, que ela tinha que ser muito inteligente ou que ela tinha que escrever muito bem, alguma coisa do tipo. Sim, isso é verdade. E essa questão, a pessoa tem que ser totalmente intelectual. Eu falo por mim, eu não consigo ser totalmente intelectual. Eu escrevo, eu amo escrever, e uma coisa que você até citou aí, da Clarice Lispector, eu até me identifico com essa parte, porque hoje em dia, você falar que é escritor, muitas vezes o pessoal pensa que a gente é intelectual, a gente tem que ser o mais foda de tudo, mas nem sempre é assim. A gente é ser humano, de carne e osso, da mesma forma, né? A gente não é de tinta e papel. Ou se fosse assim, meu Deus.
Então, vamos começar aqui o primeiro quadro aqui, que é o escritor ou dramático, tá? Essa temática aqui é um pouco diferente, vou fazer uma perguntinha aqui, tá? Vamos lá. Vamos ver se você é escritor ou dramático, tá? Escrever várias vezes, sofrer por personagem, bloqueio criativo, falar sozinho criando diálogo. Você já sofreu por algum personagem que você escreveu? Vou ter que pensar um pouco, mas eu acho que sim. Que geralmente quando é um personagem inspirado em alguém do meu convívio, sim. Sim, com certeza? Ou sim, só sim? Sim, com certeza. Beleza. Qual foi o seu momento mais dramático? Teve um momento dramático escrevendo um livro ou só normal? Você sentiu mal escrevendo ou alguma coisa ali e tal? Teve um drama ali maior? É porque no primeiro livro publicado, lá em 2021, se não me engano, tem algumas coisas muito dramáticas. Tipo assim, muitos dramas da minha cabeça e do momento histórico também, porque, tipo assim, foi 2021, né? Ano da pandemia, eu tava terminando o ensino médio. Eu fiz o Enem de 2021. Foi o Enem com o maior número de desistências. Muita gente que fez a inscrição não fez a prova, e muita gente que fez a primeira fase não fez a segunda prova. E muita gente que fez só o primeiro dia não fez a redação. Foi caótico. Uau. Então, naquela época você já escrevia, na época do Enem. Sim. Uau. Caramba, já então você começou bem de cedo mesmo a escrever seu desejo da escrita. Como que você lidava? Porque, por exemplo, estudar para Enem e escrever, conseguir conciliar, e também tinha a questão da escola também, ou já tinha terminado? Eu tinha terminado, A né? escola Enem. também. Meu Deus do céu, muita coisa. Olha, realmente, parabéns, viu? Obrigado. Mas é bem simples conciliar, porque às vezes a escrita me ajuda a processar o que eu estudei. Exatamente. E a escrita ajuda muita gente, né? É o que eu estava até comentando esses dias, até com você mesmo, que ajuda mesmo. A gente estava até conversando, você falou que é uma terapia. Realmente é uma terapia muito boa, né? Ajuda em muita gente. Então, para mim, a escrita ultimamente é o que me salva de muita coisa. Não sei para você qual é essa relação com a escrita. Você se sente bem escrevendo? Você acha que é uma terapia total para você? Ou você não está levando esse momento agora, tipo, de escrever igual uma terapia e tal? Eu preciso escrever. Nem que seja para deixar anotado em algum papel ou num bloco de notas. Realmente entendo bem. Não sei como que é. Realmente tem que estar sempre ali, porque se enferrujar, ferrou. Aí realmente fica difícil. Vamos para o segundo quadro aqui, que é o surto literário, onde aqui, essa parte do surto literário, você pode falar o que você achar que deve falar, pode ficar liberto aqui, tá? Que você achar que deve, né, sair de você, tá? Vamos lá. Já quis apagar tudo que escreveu e quis mandar todo mundo pra puta que pariu e desistir da área, desistir de tudo. Já quis isso? Já. É porque quando a gente escreve, geralmente aquilo que foi escrito mais recentemente é melhor do que aquilo que já foi escrito lá no começo, anos atrás, quando a gente começa a escrever. Então, todo mundo vai ter vontade de apagar aquilo que escreveu no começo e deixar só o que escreveu recentemente. E também, essa questão da escrita, ela não tá fácil. Ultimamente, as pessoas não querem ler. E Tem essa questão da também desvalorização, né? é difícil publicar e difícil vender, né? O que se escreve. Pior que isso é verdade, né? Porque a desvalorização tá tão grande agora, porque a gente, para vender, igual você falou, para vender um livro tá muito difícil. Tá muito difícil mesmo. Você fazer aquela pessoa comprar um livro de você e fazer ela ler também, porque muitas vezes ela adiciona no carrinho da Amazon, ela vai lá, compra e não lê. É o que acontece muito na realidade, né? Exatamente. Outra perguntinha aqui que eu tenho para fazer. Já leu algo que você escreveu e falou, meu Deus, que merda é essa? O que é isso que eu escrevi? E teve que já apagar? Fica tipo, porra, que merda. Sim, porque eu comecei a escrever bem jovem, né? Tipo assim, com 13 anos, comecei a publicar com 16, então ia sair uma coisa ruim, né? De todo jeito.
Ai, e assim, agora uma perguntinha. Resume para mim o seu maior surto como um escritor em uma frase. Se você conseguir uma frase ou uma palavra, melhor, em uma palavra, porque às vezes frase, forma frase, fica muito comprido, dá. Resume para mim, por gentileza, aí seu maior surto como escritor, uma frase, ou uma palavra. Vaticínio. Como? Vaticínio é uma previsão. Uma previsão. E me explica uma previsão. Por que uma previsão? É porque muitas vezes eu escrevo uma coisa sem saber que vai acontecer, ou sem saber que vai viralizar, que vai virar uma tendência. E depois que vira uma tendência, antes de eu publicar, fica parecendo que eu estou copiando alguma coisa que aconteceu ou alguém específico. Nossa, eu É um imagino, susto. mano. Eu imagino. Agora vou iniciar aqui o último quadro aqui, tá? Que é o área de colapso. Por que o área de colapso? Porque você vai poder falar um pouco mais, é um momento onde o autor vai poder mais ser humano, sabe? Aqui, esse é um momento que você pode desabafar também, outro momento, porque a terapia é isso, tá? A terapia de escritor é você poder falar o que você quiser e o que você quiser, o que estiver sentindo, tá? Vamos lá. O que ninguém vê, mas pesa muito para quem escreve. O que pesa para você sendo escritor? Uma coisa que pesa muito, às vezes, é demorar muito para escrever um texto pequeno. Sim. E que parece simples, mas não é. Uou. E você já, como já tinha feito a pergunta, a vontade de desistir já veio muitas vezes, é recorrente, ainda quer permanecer ainda na área como escritor, porque as dificuldades que a gente tem ultimamente é muito grande, falta de leitores. Como que você se vê daqui a alguns anos, daqui a uns 5 anos, como escritor? Então, eu vou continuar escrevendo. Se não acontecer nenhum problema comigo, vou continuar publicando também o que eu escrever. E é isso, basicamente. Talvez eu pare de publicar, mas eu vou continuar escrevendo. Sim, porque é um processo, né? É demorado, né? É como se fosse tão rápido, né? Não é nada muito rápido, né? É algo demorado mesmo, então faz parte do processo. E, e tem algo que você gostaria de falar aqui, que queria soltar, falar para o público, algo que você está sentindo agora como escritor? Algo que você precisa falar? Uma coisa que eu acho que o público deveria prestar atenção na hora de analisar a obra de um escritor ou de qualquer artista, de qualquer área, não é pensar apenas naquilo que deu certo, mas também naquilo que deu errado. Tipo Isso. assim, e como mesmo dando errado, a pessoa conseguiu superar algum problema, conseguiu passar por cima daquilo. Sim. Isso é verdade mesmo, porque é um processo, né? Muitas vezes a gente está escrevendo, a gente está passando por muitos problemas, a gente passa por diversas situações, na questão da escrita mesmo, a gente fica ali sem saber o que fazer, e a questão também pessoal da gente impacta muito no nosso trabalho também, querendo ou não, acaba impactando, então realmente faz total sentido. Agora vamos começar aqui com o bloco final, né? A gente, para finalizar aqui o Terapia de Escritor, logo de início, a quioterapia de escritor não vai ter tanto tempo, tá bom, pessoal? Porque com o tempo eu vou aumentando o tamanho dos vídeos, tá? Porque também quero colocar no Instagram, quero colocar nas outras redes sociais, mas assim, em breve vai ter mais tempo. Mas vamos entrar aqui para o bloco final, que é o que escrever significa para você hoje? Hoje a escrita significa comunicação e até mesmo clareza, porque quando nós pensamos em comunicação, nós pensamos em falar com o outro, mas às vezes nós precisamos falar conosco. Isso mesmo. E o que você acha que mudou em você após o momento que você se tornou escritor? O que teve, houve alguma mudança em você? O que você percebeu com o tempo? Uma coisa que muda, geralmente com quase todo mundo que começa a escrever, é começar a observar mais o estilo das pessoas que escrevem e aumentar o próprio vocabulário. Aí outra Sim. coisa não tão óbvia que também aconteceu é que comecei a analisar mais as coisas que antes eu não analisaria.
Isso é verdade. A pessoa se torna mais analítica, né? Começa a ser observadora de várias coisas. Isso é verdade, faz total sentido, faz parte do processo mesmo. E que conselho você daria para um escritor iniciante, um escritor que está iniciando aqui, sabendo de todas as dificuldades que a gente passa na profissão? Qual a dica e o conselho que você daria para esse escritor iniciante? Um conselho que eu daria é participar de antologias, mesmo que esse escritor iniciante não goste ou não tenha muita vocação, porque ali ele vai conhecer várias outras pessoas, ele pode formar uma comunidade e a partir daí começar a escrever o livro dele sozinho. E outra dica que eu daria é tomar cuidado com algumas editoras, que na verdade não são editoras, né, que cobram assim 2.000, 3.000 reais para publicar um livro, e acabam deixando o escritor que pagou no prejuízo. Isso acontece, gente. Usa a Amazon, usa o Iclap, qualquer coisa assim. E toma cuidado com algumas propostas. Isso é verdade, faz total sentido, porque quando realmente eu fui escrever os livros tal, no Entrelaços mesmo, aconteceu de aparecer diversas editoras que cobravam valores exorbitantes, tal, e as propostas totalmente, olha, fora do normal, e realmente tomar muito cuidado, porque essa área também tem muito disso, sabe? A gente pagar ali e às vezes nem ter venda, nem nada, a gente só gasta, entendeu? Então, é realmente olhar com mais carinho. Por exemplo, o Iclap mesmo ajuda, o Iclap, não sei como falar certinho, mas enfim, ajuda bastante aí nessa questão para vender o livro, tá? Tem uma porcentagem deles, mas ajuda muito quem é um escritor iniciante, né? Então, a Amazon também, isso ajuda bastante. Tem vários tipos de promoções que a Amazon faz com os livros. A gente também pode colocar gratuitamente o livro, isso é maravilhoso. Então, isso acho que ajuda bastante também o escritor iniciante, né? Exatamente, ainda mais na semana do Exploda Seu Kindle. Exatamente, isso ajuda muito. A Amazon, pelo menos nessa parte, ajuda bastante nessa questão. Pergunta final aqui, para finalizarmos aqui o nosso bate-papo aqui do Terapia de Escritor. Vale a pena ser escritor para você, hoje em dia? Mesmo com todas as Sim, dificuldades? vale a pena. É porque se não valesse a pena, eu já teria lascado o timão, né? Exatamente. Exato. Não, com certeza. Todo mundo. Porque assim, a gente escreve por amor, mas a gente também precisa, né, faturar também. A gente precisa. Não é só por amor, sabe? A gente precisa de tudo. É um conjunto, sabe? Então, realmente. Mas vale a pena. Vale muito a pena mesmo. E para finalizar aqui, fale suas redes sociais para todo mundo te seguir nas suas redes, onde encontrar seus livros. Certo, dá para encontrar os meus livros na Amazon e na Wiclap. No Wiclap eu ainda não coloquei todos os livros, os mais antigos não estão lá, mas tem os mais recentes. Na Amazon tem todos, dos mais antigos aos mais recentes. E a rede social que eu estou usando agora é só o Instagram, que é @83lyx_10. É isso aí, pessoal. Vou deixar aqui escrito aqui para vocês, tudo bonitinho, tá? Então siga lá ele, que vocês vão gostar bastante do perfil dele. É isso, pessoal. Aqui a gente vai terminar o Terapia de Escritor de hoje. Muito obrigado aqui por ter comparecido. Muito obrigado por aceitar o convite. Fico muito feliz aqui por você estar participando aqui do Terapia de Escritor, primeiro episódio. Logo mais vai ter mais a vir aí ainda. Então, muito obrigado aqui novamente. Um beijo, pessoal. E até a próxima. Tchau! Bye, bye.